Bitcoin hoje cai mais um pouco e a gente vai entender melhor o que é que está acontecendo e principalmente, tá? Qual seria o melhor ponto de compra para você entrar e também se você já está comprado e você está com medo dessa queda, a gente vai entender melhor por que que você não deve vender hoje, tá? Então, já te dou as boas-vindas. Você está no canal Investidor Modesto. Aqui você aprende e entende como o mercado funciona, tá? Então vamos começar. E de praxe que a gente já está no gráfico diário. E o que, que a gente vai ver aqui? Simplesmente uma tendência clara de baixa, né? A gente está realmente tendo uma tendência de baixa, formando fundos mais baixos. E agora a gente não sabe onde a gente vai parar. Você vai fazer mais um fundo aqui em cima, um topo, né? Para fazer outro fundo aqui embaixo, a gente não sabe. Mas o que a gente tem de dado e a gente pode estudar melhor é usar Fibonacci, tá? Fibonacci ele tem um papel muito importante que é você encontrar níveis de retração. Quando você tem, tá, uma onda de alta muito forte, você acha que você chegou no ponto máximo dessa alta, você vai começar a ter uma baixa, né, uma onda de retração. E o Fibonacci ele vai te dizer quantos por cento de retração você pode ter e quais são os pontos importantes para prestar atenção. E a gente já vê de cara, tá, que nessa queda que a gente está tendo, ele conseguiu se segurar nos 38%, mais ou menos ali nos 40% de retração, tá? Então a gente realmente conseguiu segurar nesse suporte que, ao meu ver, 40 mil sim é um suporte muito importante. Primeiro de tudo, né? Por ele ser um valor redondo. Quando você tem um valor redondo 30, 40, você realmente vê o mercado tendo mais interesse nesses números. E uma forma de você enxergar isso é que aqui a gente realmente está tendo um suporte nos 40 e lá embaixo a gente tem, tá, um suporte nos 30. Então a gente sempre vê 30, 40, 50 com algum tipo de resistência e suporte, tá? Valores exatos, o mercado adora isso. Então, que a gente tem um suporte muito importante aqui. E por que que os 40 mil e ele significa muita coisa pra gente, tá? Primeiro de tudo, desde o ano passado, tá? Desde o ano passado, não, perdão, desde o início desse ano a gente teve esse range todo aqui que foi marcado por muitos dias, muitos meses em negociação aqui dentro, só em períodos de acumulação, tá? Se você não sabe o que é período de acumulação, é um período próprio em que as instituições, as pessoas que têm muito dinheiro, elas deixam o mercado, o Bitcoin, numa faixa de preço e fica comprando sempre ali aos poucos para não fazer nenhum movimento brusco no mercado e entrar com muito dinheiro e causar um estrago e causar uma compra mercado de louco lá, lançando o preço lá para cima ou vendendo, tá? Então você tem a acumulação, pessoas estão comprando aos poucos, né, fazendo um DCA. Então você vai ter movimentos bem parados assim. Então quando você vê queda, sim, o ideal é você enxergar oportunidade, tá? Então você automaticamente tem que entender quando você tem oportunidade na sua frente e por enquanto a gente está tendo, tá? Então não é um período de venda, é um período de compra, tá? Mas você tem que saber onde você vai comprar. Por quê, né? A gente teve aqui uma alta de 80% desde o fundo anterior e agora a gente está tendo uma, olha só, não, perdão, fiz aqui errado, ó. A gente está tendo uma queda agora mais ou menos ali de 20%, tá? Então, cara, a gente teve 80% de alta e 20% de queda. Isso não é motivo de preocupação, até porque, sim, 40 mil é um suporte muito importante para a gente e também é um ponto em que o preço, tá, ele ficou justamente batendo aqui e não subindo durante esse tempo todo, assim como a gente ficou na faixa dos 30 mil, tá? Então você realmente vê essa região como uma região muito presa, em que muitas pessoas, muitas instituições pararam para acumular e comprar Bitcoin, ou seja, é uma área, a gente pode chamar ela de uma área protegida pelo mercado, tá? O mercado tem interesse em não deixar o preço vir abaixo e entrar nessa zona aqui, porque vai começar a colocar o lucro deles em risco, tá? Então, a gente tem que prestar atenção que esse é o movimento atual. Pessoas estão comprando, não é à toa que nós estamos vendo sempre sombras grandes. Porque cai, as pessoas compram. Sempre vai ser assim. Só que você tem que entender até qual ponto o preço começa a te dar um indicativo de perigo. E por enquanto, não há motivo de perigo, tá? A gente subiu 80% e desceu 20%. E isso significa que essa queda, tá? Que a gente está tendo atualmente é uma queda especulativa, tanto por causa da crise da China, tanto por causa do Fed para falar se vai ou não aumentar os juros e cortar a política monetária deles para combater
tá? O coronavírus com impressão de dinheiro, então isso tudo causa um efeito gigantesco e pesado no planeta, tá? E também, né, diretamente nos Estados Unidos, você desvaloriza o dólar, então você realmente tem que ter, o mercado fica meio receoso para o que vai acontecer. Então, nos próximos dias aí, acredito que amanhã vai ter um pronunciamento do Fed, então a gente tem que ver e esperar. Porque, né, sempre antes de algum fato, o mercado vai tentar fazer uma aposta em cima de alguma coisa, vai tentar especular em cima. Então, vamos supor que amanhã, né, vai ter essa decisão do Fed se eles vão ou não aumentar os juros. Então, você vai ver o mercado apostando, ó, eu quero apostar que vai cair, então eu vou vender tudo que eu tenho para comprar mais barato, já que o mercado vai derreter. Então, pessoas fazem isso, podem estar fazendo nesse momento, junto com a queda da China. Então você vê muitas pessoas saindo do mercado com medo. Só que acontece que enquanto essas pessoas com medo operam medo, saem do mercado, pessoas com mais dinheiro e com uma mente mais aberta, elas entram no mercado comprando Bitcoin, tá? Então você vê pessoas ruins saindo do mercado e pessoas inteligentes entrando. Então você tá vendo essa limpeza no mercado e faz todo sentido. Isso aí é muito normal acontecer, tá? Enfim, a gente pode sim muito fazer essa retração e já voltar aqui em cima. A gente não tem nenhuma certeza, vamos ter melhor amanhã, que vai ser o pronunciamento do Fed. Só que o que acontece, né? A partir do momento que a gente entra nessa zona aqui embaixo, abaixo dos 38% de Fibonacci da retração, a gente tem que começar a ficar esperto, tá? Então vou até marcar aqui para vocês todos esses níveis até o 0,618 de Fibonacci, que é o 62% de retração. Então, se o preço, tá? Ele começar a vir descer mais, ele pode muito bem descer aqui, tá? Ele desce aqui, você pode falar, ih Douglas, passou desse ponto dos 40 mil, entrou na zona que a gente tem que começar a ficar atento, e o que que eu faço? Eu vendo tudo? Então, a gente tem que esperar uma confirmação, esse preço romper ali, e no outro dia confirmar, aí sim a gente começa a ficar preocupado, mas você pode ver que o mercado pode muito bem vir aqui, tá? Em um dia, e no mesmo dia já recuperar e formar uma sombra de compra aqui, para voltar a subir, tá? E isso pode acontecer perfeitamente assim como aconteceu aqui embaixo, tá? O preço rompeu, né, os pontos anteriores aqui, os fundos anteriores e rompeu muito fundo. Então o mercado era para ficar totalmente sem fé, mas acontece que ele fez uma sombra compradora na mesma hora e já levantou o mercado para cima. Então em um dia você pode ver, né, o preço indo para uma região de perigo e já voltando logo em seguida. Então não é motivo de desespero, a gente tem que ter calma. Mas o fundamento do Bitcoin, a gente sempre fala, se mantém o mesmo. Não há motivo para você ficar desesperado, porque a rede está em pleno funcionamento. O hash rate da rede, a taxa de funcionalidade, segurança e descentralização da rede está alta, está subindo, recuperando seus valores. Então não há motivo de desespero, porque a rede continua funcional. A única coisa que muda ali é a especulação por causa do que a gente está tendo no mundo aí, que é uma tensão mundial que não tem jeito, tá? Pessoas especulam em cima, mas essas especulações se tornam oportunidades para algumas pessoas como nós que a gente procura comprar, tá? Então, vamos lá, a gente está tendo a queda aqui. Então é interessante, muito interessante ele segurar, tá? Esse ponto aqui dos 40 mil, mas se ele passar aqui e entrar nessa zona que a gente falou, entre os 35 e os 40, a gente vai ficar atento, mas você já pode começar a pensar como uma oportunidade de compra, tá? Porque, sim, ele vai entrar numa região de cuidado ali, mas a gente tem que entender que no meio do caminho a gente tem suportes para segurar o preço, tá? E suportes, como eu já falei para vocês nesse vídeo no começo, suportes que o mercado tende a proteger, tá? Muitas pessoas compraram aqui, muitas instituições acumularam nessa região, então se o preço vir aqui, óbvio que elas vão tentar proteger a posição delas, tá? Porque a intenção deles é lucrar o máximo possível. Então, quanto mais o preço chega aonde eles compraram, eles vão zerando o lucro. Então, isso é muito importante que você saiba que, sim, o mercado protege. Quando você vê, tá? O mercado perdendo fé, vindo numa região dessa, dando para todo mundo uma descrença, né? Fazendo todo mundo perder a crença no mercado, no Bitcoin, você vai ver as instituições entrando pesado para jogar o preço para cima. Você vai ver um movimento que ele faz uma armadilha dos ursos. Todo mundo, os ursos ficam já preparados lá para o preço vir, derreter e o Bitcoin morrer. Só que acontece que o mercado joga o preço para cima e deixa todo mundo com carinha de arroz queimado, tá? Então, o mercado trabalha assim, você tem que sacar isso. E não é motivo de desespero, porque você tem que entender. O cara, pô, Bitcoin subiu 80% e desceu 20%. Né? Onde quem tem desespero nisso, gente? Isso é totalmente normal. Então você sempre vai ter alta e vai ter queda. Principalmente especulativo. Então no momento a gente está assim, é um momento tenso, é um momento de cuidado. Mas, tá? Se você encarar todo esse processo de acumulação aqui como um processo
das instituições realmente tendo a investir no Bitcoin como uma moeda e esperando ela se valorizar ainda mais com o modelo Stock to Flow falando pra gente, a gente pode atingir valores acima de 100 mil dólares. O mercado sim está esperando esses valores, mas a gente também tem que ficar esperto. E Douglas, onde que eu compro aqui? Eu quero ver a oportunidade de compra para mim. Então, oportunidade de compra para você. Assim que ele entrar nessa região aqui, a gente falou entre os 35 e os 40, você pode começar a pensar em comprar, tá? Mas, vamos lá, a gente sempre fala para você nunca entrar de uma vez no mercado, tá? Você sempre pensar. Você pode ver que os 35 mil, ele bate justamente com esse topo anterior aqui, lá embaixo, quando a gente estava tendo uma onda de baixa, tá? Então, você tem esse range aqui, vou até tirar isso aqui, esse range aqui para fazer suas compras, tá? Mas nunca entre com todo o seu dinheiro. Pega ali, divide uma parte, tá? Entra aqui uma vez, caiu mais, entra de novo e vai comprando aos poucos. Sabe por quê? Se você entrar com tudo aqui, tá? Se entra com tudo aqui, a gente tá aqui, claro, especulando, mas o mercado, vamos lá, o mercado morre, começa a cair muito. E você que comprou aqui, cara, você não vai ter mais dinheiro para aproveitar a oportunidade lá embaixo, entendeu? Então você realmente tem que dividir o seu capital. Entra aqui, depois cai, se cai mais, entra aqui, tá? Se cair mais, entra aqui. Porque se você pensar assim, cara, mas eu vou comprar aqui, porque o preço vai subir. Você sabe se o preço vai subir, você tem uma noção se é profeta alguma coisa? Então, se você não for, né, você pode muito bem esperar e dar essa oportunidade, tá? E você não vai entrar com o dinheiro todo, mas você pode ter uma alta ali. E, cara, qual mal vai fazer se você comprar mais caro ali um pouquinho, tá? Então, é um jeito de se proteger. Claro, diminui a potencialização do seu lucro, mas, porra, nisso aqui, 5, 10% de compra a mais ali não vai fazer mal para você se você acredita e investe em projetos bons. Então, a gente falou para você investir em projetos bons, não procurar porcarias, tá? Porque o mercado sim está numa tendência de baixa. A gente consegue ver isso melhor no índice de força relativa. A gente vai vendo o índice de força relativa abaixo dos 50 pontos aqui. Então, a gente realmente entrou numa região de tendência de baixa no RSI, ou seja, o mercado está com tendência baixista no diário. Então, o mercado pode muito bem vir aqui abaixo, tá? Encostar na região dos 30 aqui, que seria um ponto, cara, quanto mais baixo o RSI fica, melhor a oportunidade de compra para você, tá? Então você tem que ficar ligado nisso, porque o RSI ele pode muito bem no diário vir buscar valores aqui nos 30 pontos para depois subir, tá? Então você pode ver o RSI descendo para 30, como pode entrar no período de sobrevenda. E eu te garanto que assim que o Bitcoin entrar nessa região de sobrevenda, se ele for entrar, muitas pessoas vão entrar compradas. E eu acho que não vai dar nem tempo de você pensar em comprar quando ele vir aqui, porque você vê que quando ele sempre vem, pessoas não querem nem saber e já compram, tá? Então, é quando o mercado diz que tá muito barato o Bitcoin e realmente ele tá num ponto ali que a força vendedora já tá muito absurda e a compradora tá saindo da toca e entrando com todas suas cartas à manga, tá? Então, realmente vamos ficar espertos. Temos margem para cair no RSI, tá? Temos margem para procurar os 30 e quem sabe descer mais. Então, a gente tem que ficar ligado sempre com um dinheirinho no bolso aí para tentar aproveitar as oportunidades. Mas se isso não acontecer, tá? Se o Bitcoin pegar e dar uma porrada para cima, cara, não tem problema nenhum. A gente compra, tá? Compra um pouquinho mais caro, não faz mal, ninguém não vai te matar isso. Então, muita paciência, muita calma nessa hora. Não é um motivo de desespero, pelo menos por enquanto, você tem que entender o cenário, a gente tem que esperar amanhã a decisão do Fed para ver o que isso vai dar. Mas no semanal aqui a gente tá numa tendência no RSI, querendo descer aqui para a região dos 50, tá? Abaixo da região dos 50, que vai indicar pra gente, entre aspas, tá? Uma região de baixa no Bitcoin no semanal. Mas isso aí não é motivo de desespero, porque ele pode muito bem dar uma beliscada e subir. A gente sabe que o semanal faltam 9 dias, não sei, 10 dias aí pro fim do mês. E setembro, tá? Realmente é um mês historicamente negativo. Mas a gente pode ver em 9 dias, 10 dias, o Bitcoin mudando a sua história, tá subindo pra caramba. Então, muita calma nessa hora. É uma especulação de curto prazo. É oportunidade de compra para alguns. E podemos ver outubro aí, o preço subindo com força total. Mas fiquem cientes, tá? Que o preço pode vir mais abaixo. E encarem como oportunidade de compra e nunca entrem de 100%. Cara, caiu ali, entrei com tudo. Não faça isso, divida o seu capital. Entre aos poucos para sempre aproveitar oportunidades e dar a chance de pegar promoções melhores, tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like. Se você não acompanha a gente aqui e não é inscrito, se inscreva aí. Todo dia postamos análise aqui, sábado, domingo, falamos de altcoins para você. Eu te apresento projetos bons, que a gente não passa porcaria aqui, que eu sei que o seu dinheiro merece ser bem investido.
Então, te vejo amanhã, sem pânico, tá? Vamos ficar tranquilo, vamos dormir tranquilos, não há motivo de desespero no momento e vamos esperar essa especulação toda passar. Encarem isso como um ponto de oportunidade para você fazer novas compras, assim como eu estou comprado e estou aproveitando para fazer novas compras, tá? Então, um grande abraço a todos e até amanhã na nossa próxima análise, hein? Tamo junto.